Começarmos, o importante é termos em mente algumas questões, porque senão não vale nem a pena continuarmos o estudo. Temos que ter em mente a crença em Deus, a crença de que temos uma alma, a crença na individualidade dessa alma e na sobrevivência dessa alma após a morte. Então, vamos lá. Por que geralmente a maioria das pessoas não acreditam em espíritos? De onde é que vem essa descrença, né? Ela vem geralmente na falta de um conhecimento real sobre o assunto, sobre o que exatamente é o espírito, e também de uma falta de interesse em saber mais sobre essas questões. Afinal, vemos o tempo todo aí na mídia, em filmes, em TV, em cinema, coisas relacionadas à espiritualidade, à comunicação de espíritos, etc. Mas as pessoas não querem se aprofundar muito nisso. Por quê? Infelizmente, no passado e hoje em dia ainda, algumas escolas religiosas criaram certos abusos aí, né, e extrapolaram de formas que as pessoas ficaram até traumatizadas, né? Então, acabam por rejeitar, né, saber mais disso, deixam de lado, né, preferem colocar embaixo do tapete e seguir suas vidas, porque é uma coisa que não conseguem compreender, ninguém conseguiu explicar de forma lógica e racional, né? Então deixa pra lá, não vale a pena saber sobre isso. Mas o ideal para sabermos isso é nos interessarmos, né? Será que realmente existe espírito? Será que aquele sonho que eu tive com o meu avô, que já desencarnou, será que aquilo não existe? Como é que funciona isso exatamente? É isso que vamos estudar agora. Para começarmos a entender isso exatamente, temos que ir do pressuposto, temos que admitir que a natureza dos espíritos é diferente da natureza dos corpos. Um espírito, uma alma fora... A alma, eu falei a questão de alma e espírito, a palavra é diferente. Então eu vou colocar aqui um link para direcionar um vídeo nosso aí do estudo do livro dos espíritos para podermos entender melhor aí o que é alma. Essa questão da palavra alma, né? Então, a alma fora do corpo, ela possui propriedades diferentes, porque afinal de contas ela estava sobre a influência orgânica, sobre questões do corpo físico. Então é diferente. Mas aí, afinal, a alma vai para onde? Após a separação do corpo, depois da morte, ela tem que ir para algum lugar, né? Vai para o céu, vai para o inferno, como as crenças populares, como várias religiões mostram. Não é uma coisa que faz muito sentido. Ela vai para o espaço. Ela fica na própria realidade, após deixar essa roupa, essa veste que o corpo para trás, né? Então vemos aí que no céu, na questão do céu e do inferno, eles não tem como existir, porque não existe, como após ele perder esse corpo, ele está de cara com a própria realidade. Então ele não vai para algum lugar ficar descansando se ele fez coisas boas, ou ele não vai ficar sofrendo eternamente num outro local se ele fez coisas ruins. Na verdade, céu e inferno são estados de espírito, estados mentais, onde nós sofremos as consequências do que fizemos durante a vida. Se fizermos coisas boas, teremos uma consequência de paz, de ajuda, de auxílio após a morte. Ele não vai simplesmente descansar em paz e ficar lá parado numa ociosidade sem sentido algum. Ele, depois de um tempo, ele pode estudar, porque com certeza vai ter questões aí a melhorar. Ele não chegou a uma perfeição ali. Como Deus é justo, né, ele terá que percorrer ainda algumas questões na evolução. Ele vai ter que evoluir. Então, depois de um tempo, ele vai ter que reencarnar novamente para seguir a sua evolução. O inferno é a mesma coisa. Por exemplo, quando temos uma emoção forte, quando um desequilíbrio qualquer, com uma irritação, nós não ficamos equilibrados, nós ficamos tranquilos, ficamos fora do normal. É como se tudo tivesse desequilibrado, em bagunça, em caos, e nós quiséssemos destruir, arruinar. É uma sensação de violência, né? Uma questão de violência. Ele também vai ter sua chance, ele não vai ficar num lugar fechado ali, num ambiente circunscrito, sofrendo eternamente. Ele vai ter a sua oportunidade de se redimir depois de um sofrimento que ele mesmo construiu para ele mesmo, criando um estado mental, uma realidade para ele infernal, porque ele criou aquilo para ele, em questões devido às ações ruins dele. Então, depois de um tempo, ele vai ter a oportunidade de voltar ao mundo terreno, através de um novo corpo, para poder continuar aí a evolução, né? Kardec também fala da questão dos mundos, né? De vários mundos que existem, porque afinal de contas a alma, o espírito depois da morte, ele vai para o espaço.
Mas existe, não é a Terra, como não é um planeta sozinho no universo, existem bilhões, milhões de galáxias, de planetas e sóis e tudo mais. Então cada globo, cada mundo tem a sua parte de pessoas, seu contingente de indivíduos. É normal isso. Isso mostra que a Terra não está sozinha, que a Terra não é um mundo que tem o seu céuzinho e o seu inferno, os seus ambientes separados, e que o universo todo é um vazio completo. Isso não faz o menor sentido. Vemos aí que os espíritos povoam todo o espaço na nossa própria realidade, na nossa mesma realidade, porque é só uma questão de troca de estado. Ele deixa uma força orgânica, uma matéria orgânica, para uma matéria mais rarefeita, que é o que veremos mais em frente. E quando eu falei em espaço, não é o espaço só sideral, não é o espaço aí fora da órbita do planeta Terra. É um espaço aqui ao nosso redor. Eles como é dito na doutrina espírita, eles estão aqui se acotovelando, junto com a gente aqui, na realidade. Eles estão continuando aí a existência deles, né? Mas aí, que tipo de existência é essa? Como é que funciona essa existência? Temos que ir na questão de que o espírito, aí vamos entrar aí do que é o espírito realmente, e para finalizarmos, o espírito é o centro, É aquela velha questão do que Kardec fala no Livro dos Espíritos, do perisperma, de 3 camadas. O espírito é o centro. Após o desencarne, nós perdemos o nosso corpo material, nosso corpo denso. Após deixarmos essa veste, essa roupa, tem uma outra roupa por baixo dessa, como se fosse a roupa de baixo, que é uma roupa mais etérea, uma roupa mais semimaterial, que é o perispírito. Ele se mantém na alma, Depois da nossa morte, nós continuamos com essa veste semimaterial, com o perispírito. É através dessa veste que nós podemos nos identificar, que o espírito é possível se apresentar para outras pessoas, demonstrar sua individualidade visualmente. É como ele se mostra, um outro espírito vai conseguir identificar ele só de olhar, por causa do perispírito, que conserva o visual do corpo físico que ele tinha, que ele perdeu depois da morte. Para entender mais essa questão de perispírito, eu vou colocar um link aqui para um vídeo de um estudo nosso do Livro dos Espíritos. Aí vocês vão conseguir aí ver detalhadamente como funciona, o que é, qual o formato, enfim. Vocês vão conseguir entender direitinho aí, porque eu não vou poder me adentrar aqui dentro desse estudo. Então, gente, chegamos a um ponto onde vemos o porquê de Kardec ter feito essa pergunta no título desse capítulo, E realmente os espíritos existem, é uma realidade. Nós somos espíritos, nenhum corpo, como já foi explicado aí anteriormente. Nós somos espíritos. Nossos irmãos sem esse corpo físico estão aí ao nosso lado, povoando o espaço. Então fica claro, e evidente o porquê de existir médiuns. O médium é basicamente o intermediário, entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados, nosso mundo dos mortais, dos vivos, Então, ele faz essa ponte, essa comunicação, porque um espírito, ele está só com o perispírito, ele está com a sua veste semimaterial, então ele não consegue se comunicar diretamente com o encarnado, com um espírito que está utilizando a segunda veste, que é o corpo físico. Ele não consegue, então ele precisa de um intermediário, que é o médium. E os médios, como viremos adentrar no livro, existem variados graus, os ostensivos, que são os médiuns falados, e as percepções espirituais e tudo mais, Alguns podem se perguntar, mas como é possível um espírito se comunicar com... isso não tem lógica. Não tem lógica, tem, porque temos que... Um belo exemplo que explica isso é o fato de por exemplo, um prisioneiro. Vamos botar na seguinte forma: o prisioneiro é um encarnado, ele está lá num corpo, e o espírito é uma pessoa que está fora do presídio, é uma pessoa livre. Ele precisa visitar, ele tem que dar uma mensagem ao presidiário, então ele tem aí a possibilidade de visitar esse presidiário e comunicar essa mensagem, ou mandar uma carta, ou enviar um telefonema. Enviar um telefonema é ótimo, fazer um telefonema e tudo mais. Então é totalmente possível um espírito livre falar com um espírito cativo, um espírito que está num corpo, está fechado ali no corpo físico. Totalmente possível, é lógico isso, é racional.
Então Kardec, na sua fenomenal explicação, deixa claro aí e explica de forma introdutória